Marisa, conta pra gente como é que foi essa ideia que deu nesse resultado tão bacana da junção do coral. Então, o Fiocruz Saudável é um projeto institucional, estritamente para dentro, né, pensando no coletivo de trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz. Então, tem como eixos a saúde do trabalhador, biossegurança e gestão ambiental. E sempre pensando numa perspectiva interdisciplinar e coletiva, né? Então, assim, o mote, talvez uma característica do Fiocruz Saudável é exatamente isso, trabalhar as coletividades numa perspectiva da promoção à saúde. Então, assim, em 2023, nossa renovação do projeto, coloquei como prioridade a integração entre os diversos projetos, né, que a gente começou a perceber que eram iniciativas maravilhosas, com muito potencial, né, de agregação dos trabalhadores. No entanto, muitos projetos não se conheciam. Então a gente começou a identificar ali que poderia fazer interlocução entre um projeto e outro, e isso foi maravilhoso. E dentre essas parcerias, eu tive a ideia, que não necessariamente foi minha, foi inspirada por um amigo que é maestro da Benjamin Constant, Fernando Guilhom, e ele promoveu um projeto de extensão, né, com alunos, diversos alunos jovens, e um projeto de extensão chamado Coral Cênico Inclusivo, né? Então, este coral, desde o início o projeto foi pensando em dar acessibilidade às pessoas com deficiência visual, né? Então, todo o roteiro, todo o projeto tinha audiodescrição. Então, essa ideia, aí eu cheguei, né? Eu sou boa de provocar e de querer dar ideias, e aí eu cheguei para Clara e falei, Clara, que tal a gente fazer alguma proposta semelhante para a Fiocruz entre o coral e o comitê de acessibilidade, né? O que você acha? E eu lancei a ideia, né? Não sabia nem por onde começar. E aí a Clara, maravilhosa, desenvolveu, obviamente, né, junto com o comitê, a cooperação social, entre outros parceiros e parceiras, né, o maestro, enfim, todo o grupo do coral, e os trabalhadores, que ela pode falar melhor do que eu, desenvolveram esse trabalho maravilhoso que vem encantando e vem emocionando a Fiocruz e outras pessoas, e virou, de fato, uma marca nossa, assim, muito interessante. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, não só eu, como toda a comunidade Fiocruz, e queria que a Clara, né, falasse um pouco mais como que foi esse processo e que tanto nos alegra. Imagina a minha felicidade de receber uma proposta dessa da Marisa. Espetacular. Poder juntar o coral com uma história linda de 20 e tantos anos com um comitê de acessibilidade com outros projetos do Fiocruz Saudável. Isso foi espetacular. Fizemos uma reunião com o comitê, uma reunião virtual, coordenada pela Sônia Gerst, identificando qual seria o processo, por onde a gente ia caminhar, que tipo de músicas a gente podia escolher que poderia funcionar para as pessoas com deficiência de surdez, que pudessem trabalhar a música de uma forma orgânica com o coral. Fizemos reuniões virtuais, definimos quais as músicas que seriam mais adequadas para a transcrição, para o gestual. Pensamos detalhes de como isso ia funcionar. Aí apareceu a Valquíria Pontes, que veio com um grupo de pessoas surdas para participar da atividade. Eu e ela definimos a letra e o gestual, como seria, fizemos alguns ensaios com as pessoas surdas e depois, num passo seguinte, juntamos com o coral. E aí foi uma emoção, o primeiro ensaio foi uma emoção, quando juntou o maestro regendo o coro e a Valquíria regendo o gestual, os dois juntos. Todo mundo se emocionou, pessoas surdas, os ouvintes, todo mundo encantado com o resultado. A partir daí a gente começou a participar de alguns eventos da Fiocruz e chegamos à ideia desse vídeo, que registra essa ideia maravilhosa de junção entre projetos do Fiocruz Saudável. Agora, Marisa, eu acho que o mais legal é a solidificação dessa ideia. Quer dizer, a ideia das pessoas surdas participarem ordinariamente dos ensaios do coral, a gente fazer pelo menos a cada ano mais 2 músicas, a gente ter essa proposta crescendo.
E essa ideia de fazer crescer e fazer ampliar, não só para pessoas surdas, mas para cadeirantes, para pessoas com deficiência visual, e que o coral possa abarcar todo tipo de diversidade dentro da instituição. Exato, não, com certeza, Clara, porque assim, todos os projetos do Fiocruz Saudável, incluindo, né, o coral, ele é aberto a todos e todas, né, trabalhadores da Fiocruz, então, independentemente do vínculo, de qualquer questão. Então, assim, a gente preza pela diversidade, pela inclusão, né? Então, assim, a gente convida, inclusive, para que as pessoas participem mais do coral, das atividades do projeto Fiocruz Saudável. Eu acho que a gente precisa ampliar, né, as agendas, a divulgação, para as pessoas chegarem. A gente quer que chegue e, com certeza, assim, não acabar, né? Então, a gente tem outros projetos aí já em discussão, em andamento, em parceria com as unidades regionais, que, inclusive, também existem corais. Então, a gente está pensando como fazer uma integração aqui, um spoiler, né? E, enfim, outros desafios, assim. Então, é fundamental, de fato, gente, é um projeto para a comunidade Fiocruz, né? É um projeto que é o tempo todo, 24 horas, pensado para dentro, para as pessoas, para cuidar das pessoas, né? Para agregar pessoas, assim. Então é muito interessante o quanto que a gente vê que esses projetos desenvolvem vínculos, sabe, de afeto, que também promovem saúde, né? E que a partir desses encontros as pessoas constroem outros laços, assim, até para fora da instituição. Tem uma coisa muito bonita, que assim, a ideia do coral, quando ele foi criado, era reunir pessoas das diversas unidades que viviam encasteladas e que nunca tinham um encontro informal onde elas pudessem falar dos seus sentimentos em relação ao trabalho. Isso. Então o coral vem há muitos anos trazendo essa possibilidade das pessoas, de forma descontraída, poder entender a instituição como um todo e entender o seu sentimento dentro da instituição e construir junto uma instituição melhor. Exato, assim, e é fundamental, assim, são sutilezas que a gente gosta de destacar. Todos os projetos são do horário de trabalho, né? Quando a gente está falando promover saúde, oferecer espaços, né, de troca, de experiências, precisa ser nesse horário para a gente conseguir também sair dos nossos espaços, né, de trabalho ali, e ir para espaços diferentes, diversos, conversar com outras pessoas, com outras experiências. Então, isso tem mostrado o êxito do projeto e a gente tem tentado cada vez fortalecer isso mais, que o coletivo é indispensável para se promover saúde, então de uma forma diversa, inclusiva, respeitando a singularidade de cada pessoa, né? E eu acho que isso é fundamental, claro. E assim, a música, né, ninguém tem dúvidas disso, que a música cura. Né? Quem não sabe que a música cura, então isso é fundamental, assim, eu fico muito emocionada quando eu penso nisso. Cada pessoa tem uma música, né, favorita, que toca, que marca, então venham para o coral, assim, vocês vão gostar, tenho certeza, é para todo mundo se oportunizar, é um horário flexível. Então é isso, gente. Eu quero muito agradecer a você, Clara. E eu a você, a todo querido. O coral, a Comitê de Acessibilidade, a Cooperação Social, os trabalhadores surdos, trabalhadoras, os trabalhadores também não surdos, enfim, todos os trabalhadores da Fiocruz, as pessoas que participam e fazem esse coral acontecer há anos. Aí, muito importante também, assim, eu acho que eu não posso deixar de mencionar que é fundamental, agradecer muito o apoio da presidência, porque esses projetos só acontecem com o apoio da presidência, né? Assim, existe uma série de demandas por trás desses projetos, né? Inclusive financeiras, e que isso sempre foi prontamente atendido, reconhecido e valorizado. Obrigada. O apoio da presidência, que é fundamental, que é a compreensão política desse trabalho. Agora, isso só funciona e só acontece quando você tem gestores como Marisa e pessoas loucas lutando até o final, como eu. Isso vai levando a gente para o sucesso. Muito bom, muito bom, muito bom.